E o que esses caras descobriram é uma das coisas mais perturbadoras do mundo. Eles fizeram 2 experimentos. No primeiro experimento, eles foram até um shopping em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e eles abordaram pessoas que estavam fazendo compras. Eles pediram para essas pessoas imaginarem um cenário hipotético. O cenário é o seguinte: imagina que seu carro quebrou. E para consertar, você vai precisar gastar um valor X. Para metade das pessoas, o valor do conserto era baixo, $150. Para outra metade, o valor era alto, $1.500. Logo depois de imaginar esse cenário, as pessoas eram convidadas a fazer teste de raciocínio, teste de QI. E os pesquisadores, então, comparavam o desempenho das pessoas em 2 grupos: pessoas de renda mais alta e pessoas de renda mais baixa. Olha o que aconteceu. Quando o valor do conserto era baixo, as pessoas de renda alta e as pessoas de renda baixa tinham um desempenho parecido nos testes. Mas quando o valor do conserto era alto, as pessoas de renda alta continuavam tendo o mesmo desempenho, como se nada tivesse mudado. Mas as pessoas de renda mais baixa tinham um desempenho cognitivo despencando, e não era pouco. E os pesquisadores calcularam, com base nos resultados dos testes, que a pessoa preocupada com finanças tinha uma queda equivalente a perder entre 13 e 14 pontos no QI. Um dos autores disse, inclusive, que essa perda é comparável a perder uma noite inteira de sono, ou até os efeitos do alcoolismo. O simples fato de você estar pensando num problema financeiro deixa você tão prejudicado quanto se você tivesse virado a noite acordado, ou tão prejudicado quanto se tivesse bêbado. Agora pensa no que isso significa para a vida real. O brasileiro médio acorda preocupado com dinheiro. Ele vai pro trabalho preocupado com dinheiro, decide que vai comer pensando em dinheiro, decide se vai sair com a família pensando em dinheiro, e ele decide se vai pagar uma conta agora ou esperar para a próxima semana pensando em dinheiro. É como se o brasileiro estivesse vivendo o dia inteiro o equivalente cognitivo de um bêbado. E ele vai tomar decisões importantes. Ele vai tomar decisão sobre qual carreira seguir, ele vai tomar decisão sobre quais dívidas ele deve fazer, sobre qual investimento ele deve fazer. E essas decisões estão sendo tomadas com 13 pontos a menos de QI. Só que fica pior ainda, porque os pesquisadores, os mesmos, fizeram um segundo experimento. Eles foram para a Índia e eles estudaram fazendeiros de cana-de-açúcar. E esses fazendeiros vivem num ciclo financeiro muito interessante. Eles recebem todo o dinheiro do ano de uma vez só, na colheita, e logo depois da colheita, eles têm dinheiro. Pelos meses seguintes, esse dinheiro vai sendo gasto, e nos meses antes da próxima colheita, eles ficam apertados, quase sem nenhum dinheiro. E os pesquisadores fizeram uma coisa engenhosa. Eles aplicaram o mesmo teste nos fazendeiros em 2 momentos. Um teste antes da colheita, quando eles estavam sem dinheiro, e outro teste depois da colheita, quando eles estavam com dinheiro. E o que aconteceu? Os fazendeiros antes da colheita, com pouco dinheiro no bolso, tinham um desempenho cognitivo pior do que eles mesmos depois da colheita. O efeito foi mais ou menos de 9 a 10 pontos de QI a menos quando eles estavam pobres. E o Tyler Durden, no Clube da Luta, fala isso de outro jeito. You are not your khakis. Ou seja, você não é a sua calça khaki. Mas o que esse estudo está provando é justamente que o sistema te programou para acreditar que você é a sua calça khaki. Você é o seu salário. Você é o saldo da sua conta. E sem ele, você sequer pensa direito. Essa obsessão não é só uma questão filosófica. Ela tá literalmente te deixando mais burro. E quanto mais burro você fica, piores decisões financeiras você toma. Quanto pior a decisão que você toma, mais pobre você fica. E mais pobre você fica, mais obcecado por dinheiro você se torna, mais obcecado, mais burro. É um ciclo. Os pesquisadores deram um nome para isso. Eles chamaram isso de tunneling, o efeito do túnel. Ou seja, quando você está preocupado com uma coisa só, no caso dinheiro, o seu cérebro entra num túnel. Ele foca toda a atenção naquilo e ignora o resto. Você fica obcecado em pagar a próxima conta, mas não consegue planejar nenhum investimento. Você fica obcecado em comprar o tênis novo, mas não consegue investir o pouco que sobra. Você fica obcecado em conseguir um aumento de salário, mas não consegue construir uma segunda fonte de renda. O túnel te dá uma sensação de foco, mas é um foco falso, porque ele te impede de ver tudo o que está fora do túnel, que é justamente onde estão as oportunidades reais. E bom, essa é a primeira camada do problema. O sistema te programou. E essa programação literalmente diminuiu a sua inteligência. Mas agora vem a segunda camada. E é nessa camada que a maioria das pessoas, mesmo as que já entenderam tudo isso, ainda falham. Porque mesmo quando você consegue dinheiro, o problema não acaba. Ele só muda de forma. Em agosto de 78, 3 psicólogos publicaram um estudo chamado Lottery Winners and Accident Victims. Is Happiness Relative? Ou seja, ganhadores de loteria e vítimas de acidentes. A felicidade relativa? E eles tinham uma pergunta. O que acontece com a felicidade de uma pessoa que ganha muito dinheiro de uma vez só? E o que acontece com a felicidade de uma pessoa que sofre uma tragédia? Para responder isso, eles pegaram 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo eram 22 pessoas que tinham ganhado na loteria. Algumas ganharam $1 milhão. E no segundo grupo, 29 pessoas que tinham acabado de sofrer acidentes graves e ficaram paraplégicas. Ou seja, pessoas que, da noite pro dia, não podiam mais andar. E pegaram um terceiro grupo, 22 pessoas sem problemas, que moravam nas mesmas regiões dos ganhadores da loteria e não tinham passado por nenhum evento extremo. Esses 3 grupos foram entrevistados e responderam basicamente as mesmas perguntas. Como você se sente hoje? Quão feliz você era numa escala de 0 a 5? Quanto prazer você sente fazendo atividades do dia a dia? E aí veio o resultado, que está documentado na tabela 1 da página 921. Os ganhadores de loteria, em média, deram uma nota de 4 numa escala de 0 a 5 para a felicidade atual deles. As pessoas normais, sem nada de espetacular acontecendo, deram uma nota de 3,82. A diferença não foi estatisticamente grande. Pra você entender, o cara que ganhou $1 milhão não era mais feliz do que o vizinho dele, que não ganhou nada. E agora, quando perguntavam sobre o prazer nas atividades cotidianas, conversar com um amigo, comer o café da manhã, assistir televisão, os ganhadores da loteria tinham nota menor do que os normais. Eles deram 3,33 e os outros 3,82. Em outras palavras, os ganhadores de loteria estavam sim felizes com os $1 milhões na conta, mas eles tinham perdido na capacidade de sentir prazer nas coisas comuns da vida. O que era simples antes ficou banal demais. O que dava prazer antes virou tédio. Os pesquisadores chamaram isso de hedonic adaptation, adaptação hedônica. Quando você passa por um evento positivo extremo, 2 processos acontecem dentro de você. Primeiro, o que eles chamaram de contraste, tudo que vem depois do evento parece menor. E segundo, o que eles chamaram de habituação. Você se acostuma com o novo padrão de vida. Os 2 processos juntos fazem com que em alguns meses ou anos, o ganhador de loteria volte basicamente pro mesmo nível de felicidade que ele tinha antes de ganhar, só que com uma diferença trágica. Agora ele não consegue mais sentir prazer nas coisas pequenas. Outros pesquisadores depois deram outro nome para isso. Eles chamaram de hedonic treadmill, que é a esteira hedônica. Pensa numa esteira de academia. Você tá correndo, mas você não sai do lugar. A esteira hedônica é parecida. Você ganha mais dinheiro, compra mais coisa, aumenta o padrão de vida, mas não fica mais feliz. Você precisa de cada vez mais para sentir a mesma satisfação que você sentia antes com menos. Tem casos famosos que passaram por esse exato cenário. Um deles é o caso do Bernie Madoff. Madoff era um cara extremamente bem sucedido no mercado financeiro americano. Ele tinha sido presidente da Nasdaq, uma das bolsas de valores mais importantes dos Estados Unidos. Era multimilionário, tinha mansões em vários cantos do país, tinha carro de luxo, iate, e mesmo assim montou o maior esquema de pirâmide da história quando